Oi, eu sou Yali Roseno, tenho 42 anos, sou baiana, fui tentante por 8 anos. Hoje a minha filha vai fazer 4 anos, Laurinha Pipoquinha. Ela veio de uma FIV após a segunda tentativa, a segunda TEC. E assim, ela é a luz da minha vida, eu sou apaixonada por ela, por tudo que ter ela na minha vida significa, e é por isso que eu tô aqui. Inclusive hoje eu estou aqui com a doutora Stephanie, que é médica, mas ela está aqui hoje não como médica, mas como paciente, como tentante, uma querida. E é com ela que eu vou conversar um pouquinho para vocês entenderem a história e essa jornada tão incrível. Meu nome é Stephanie, eu sou médica, atuo numa clínica de reprodução em São Paulo. Tenho 35 anos, eu sou do Mato Grosso. Agora já fazem 9 anos que eu moro aqui em São Paulo. E ser mãe sempre foi parte de um plano futuro. E aí, de repente, esses planos tiveram que adiantar um pouquinho para eu conseguir planejar. E fiz uma FIV. E aí eu vim aqui contar minha história para vocês, falando um pouquinho desse lado paciente, deixando um pouco da parte médica, para compartilhar minha jornada com vocês também. Eu queria que você falasse, meu amor, pra gente um pouquinho dessa história. Você é médica, você acompanha pacientes o tempo inteiro, vivendo o processo da infertilidade, essa jornada que às vezes pode ser longa, difícil, delicada, e hoje você está do outro lado. E eu queria entender um pouquinho da tua perspectiva, como é que você está se sentindo, enfim, começa a falar um pouquinho que a gente tem muito o que conversar. Quando a gente recebe as pacientes, a gente sempre fala, né, a jornada é única. Mas, gente, a jornada, assim, para não usar outra palavra, é louca, né? Porque a gente sempre tem uma expectativa e, de repente, a gente se programa e, de repente, aquela programação mudou toda. E a gente tem que se adequar ao tratamento. Então, assim, foi bem difícil no início. Agora, estou um pouco mais tranquila. Mas quando eu quis, né, fazer o tratamento, a ideia inicial era congelar e era sempre uma coisa para mim. Eu sempre falei muito para as outras médicas aqui, assim, não, eu vou congelar porque é para mim. E aí, quando foi mais ou menos março, abril, eu me deparei com a baixa reserva ovariana e aí foi aquele susto. E aí agora, por que caiu tanto reserva? A qualidade desses óvulos? E assim, eu sempre soube que eu queria ser mãe, mas ainda não era o momento. Não era uma preocupação, na verdade, não. ainda, né? E aí eu acho que o maior desespero foi, e se eu não conseguir ser mãe? E aí começamos os preparativos aí, um monte de suplementação, um monte de ultrassom. E aí, de repente, meu namorado aí falou assim, não, vamos tentar FIV então. E assim, pra mim, foi um pouco até difícil de aceitar, porque era uma coisa pra mim. Então, eu não queria fazer com ninguém, Sim. sabe? E aí, eu entendi que aquilo era pra mim também. Então, vamos pra FIV. Foi o primeiro ciclo de FIV. Eu tive 9 óvulos maduros. E formaram 5 embriões no final do ciclo. E assim, fiquei super feliz, todo mundo super feliz, bem dentro da expectativa, né? E aí, de repente, chegou a análise dos 5 embriões e os 5 embriões aneuploides, todos alterados. E aí vem aquele desespero, meu Deus, e agora? Faz de novo? Espera? Por que não tá bom? E é muito difícil você... igual eu como médica e eu como paciente. Inclusive, né, médicas nós somos péssimas pacientes, a rotina desanda, né? E aí eu queria fazer um novo ciclo de crio depois da FIV, mas aí eu não tinha embrião, então vamos fazer um novo ciclo de FIV. E eu estou no segundo ciclo agora, ainda estou com a indução e foi totalmente fora do parâmetro também. Primeira semana de medicação, mudamos todas as medicações, eu fazendo 2 injeções todos os dias. No 8º dia, vamos fazer ultrassom, já era para estar maior os folículos, não cresceu nada. Era como se tivesse no primeiro dia de novo. Aí muda, aí eu já tinha me planejado, né? Claro. Organizado, olha, a coleta vai ser mais ou menos aqui, assim, assim. Não vai ser. Muda toda a programação, muda todo o remédio. E aí agora, aparentemente, estamos num cenário melhor. Eu ainda vou esperar para ver aí como vai ser nos próximos ultrassons. E aí depois eu ainda quero fazer esse ciclo de criopreservação, sabe? Que fica uma coisa mais individual mesmo,
E eu acho que a reprodução, assim, eu sempre vi as pacientes da reprodução como pacientes muito fortes. Tanto que eu sempre comentei, né, com as colegas, eu falava, meu Deus, acho que se eu tivesse que passar por isso, se eu tivesse que tomar tanta coisa, se eu tivesse que fazer tanta coisa, eu não sei se eu daria conta. E aí, de repente, a gente se vê num cenário que a gente tem que dar conta. É isso. Então, é uma corrida contra o tempo e que a gente não tem muito controle, né? Não Tipo, tem uma coisa de que faz isso que vai dar certo. Exato. Não tem. Então, é tentar, porque nem sempre consegue dar uma respirada, deixar nas mãos de quem tá lá em cima, Exato. porque não é uma coisa que a gente consegue fazer com tanto padrão, com tanta expectativa dentro dos dias que a gente quer, né? Mas assim, tem sido uma rotina diferente. Passei a admirar mais ainda as pacientes, porque, meu Deus do céu, que loucura que é isso. E estamos aí ainda nas tentativas, vai dar certo, mas não no meu tempo, né? No tempo de Deus mesmo. E acho que é tentar manter a cabeça mais sã possível para não desestabilizar, né, o restante Tem uma das coisa, coisas. Esté, que assim, eu aprendi muito na minha jornada, né? Foram 8 anos e eu entendi que o único controle que eu tinha naquele momento era fazer aquilo que cabia a mim. E eu acho que isso ajuda a gente a encontrar um respiro dia após dia. Então, assim, eu precisava cuidar da alimentação, eu cuidava. Eu precisava tomar a medicação no horário certo, eu tomava. Mas, assim, tentando, como você disse, diligenciar essa expectativa, porque, assim, eu tô fazendo aquilo que cabe a mim, aquilo que eu tenho controle. Mas o restante, a gente precisa aprender a lidar um dia após o outro. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, essa questão de como é que a gente diligencia a expectativa por estar fazendo aquilo que precisa ser feito, mas as surpresas do processo. Porque você toma a medicação e acha que vai conseguir evoluir, aí você vai no 8º dia, os óvulos não cresceram. Aí você faz um exame, você sabe que tem uma coisa, aí depois você descobre que você tem um outro diagnóstico. E isso vai acontecendo o tempo inteiro. Como é pra você lidar com essas surpresas? Nossa, e essa parte das expectativas foi, assim, a parte mais frustrante pra mim. Eu sou muito de planejar os meus dias, de organizar minha próxima semana de acordo com o que eu tô fazendo essa semana. Então, quando eu entrei no processo, na estimulação, comecei as medicações, eu já fiz o cálculo, igual a gente faz com os pacientes. Olha, a coleta vai ser mais ou menos aqui, talvez um pouco antes, um pouco depois. E assim, saiu totalmente do planejado. Totalmente Totalmente. assim. E era muito frustrante, porque eu não tinha controle, aí as médicas fazendo ultrassom e elas também, assim, preocupadas com esse lado cabeça, mental, emocional. E eu falava assim, meu Deus do céu, tá dando tudo errado, tá dando tudo errado. E às vezes que eu conversei assim com minha mãe falava assim, não, mas calma, não tá como você achou que seria, mas não quer dizer que tá errado por isso. A sua jornada, né? Exato. E até chegava em casa, conversava com meu namorado, e aí ele sempre muito otimista, e às vezes eu ficava brava com ele porque ele tava sendo muito otimista, sabe? E nossa, eu acho que isso de não sair dentro do cronograma ali que eu fiz pra mim, não foi ninguém que fez, entendeu? Que eu fiz, nossa, foi assim, bem... me desestabilizou muito. Eu acho que esse foi o pior cenário pra mim, assim, de não ter... eu não saber o que ia acontecer. Aí você vai pra coleta, mas não foi tão bom o ciclo, será que vai ter menos óvulos ainda do que eu tava esperando? Aí forma o embrião, poxa, não tá fertilizando como queria, será que vai ser pior? Então, assim, é uma loucura mesmo, viu? É desestabilizador. E eu fico imaginando como é pra você que trabalha com isso, que tem as pacientes passando por isso, se vendo nesse lugar dizendo, meu Deus, tipo assim, eu imagino que talvez pra você olhá-las numa consulta a partir de agora muda completamente o jogo, né? Porque você fala assim, gente, é assim que ela se sente quando ela vai pra casa e ela tem que contar pro marido, ou ela tem que compartilhar com alguém de confiança dela. Como é que é pra você isso? Nossa, aí chegou num ponto que eu falava assim pro Felipe, eu falava assim, olha, próxima consulta você vai junto, porque eu não quero mais chegar e explicar pra você as coisas, sabe? Exato, e, perfeito. Coitado, ele não tinha nem culpa de nada, sabe? Era eu que tava desconfortável com o que tava acontecendo, sabe?
E hoje, quando me vejo nesses dois lados, porque a gente tenta pensar mais cientificamente, olha, a expectativa é essa, aí não tá na expectativa. Mas, poxa, não é pra desistir, entendeu? Só que tentar agora lidar como alguém que passou pelo processo e como médica e sem deixar afetar, nossa, durante a consulta, assim, é igual eu falo, eu passei a admirar mais os pacientes, porque não é uma jornada fácil e não é uma jornada que você controla, sabe? E aí, às vezes, é aquilo, né? Você faz dieta, você toma um monte de remédio, você malha, você começa a fazer tudo certo e ainda assim, nem sempre tem o desfecho que a gente queria. Então... E aí, os sentimentos? Quais são os sentimentos que vêm? Nossa, pra mim, assim, a frustração era o que mais... E eu ficava, assim, frustrada comigo, sabe? Por que que os meus óvulos não estão crescendo? Por que que o meu ovário não tá respondendo? E estando aqui dentro, né? Por exemplo, ano passado foi um ano que eu trabalhei muito. Eu tinha recém-divorciado e eu tava numa fase minha. Eu sempre falava pra todo mundo, não, esse ano é meu. Esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou me especializar. E fazia ultrassom com frequência e minha contagem de folículos estava sempre normal. E aí, quando foi janeiro desse ano, eu fiz a contagem de folículo e estava tudo ótimo. Eu sempre tinha entre 18 e 20 folículos, eu estava super tranquila. E sempre nessa rotina profissional, me dedicando muito à parte profissional. Quando chegou em março, abril ali, que eu fui fazer ultrassom, que dos 18, 20 tinham 10, aí eu falei assim, meu Deus, não, mas às vezes é só um ciclo. Aí depois não era só um ciclo, esse 10 se manteve, é o que ficou. E aí era essa cobrança, assim, sabe? Poxa, ano passado eu fiquei fazendo ultrassom o tempo inteiro e focando em outras coisas, sabe? E aí agora eu falei assim, mas tá bom. Aí até que depois de muito conversar com as outras médicas, elas falaram assim, Sté, é o que tem agora. Vamos focar no aqui e agora. Não dá pra você voltar um ano atrás. Ah, mas e se tivesse feito ano passado? Mas não fez. Não muda nada, exato. Acaba que a gente traz mais culpa, arrependimento e outras emoções que na verdade não agregam e dificultam o de agora em diante, né? Exato. Que é o que importa. Então eu acho que assim, o começo foi pra eu lidar com essa parte dessa culpa de não ter feito isso antes, porque assim, eu já sabia que eu não queria engravidar este ano. Então por que eu já não congelei ano passado? Por que eu já não, né? E o ano passou, a reserva diminuiu e acho que primeiro de tudo eu tive que entender que não dava pra voltar no passado, entendeu? Exato. Que meus ovários não iam responder como era, e é o que tem agora, e vamos com o que tem agora, sabe? Mas essa parte dessa culpa de ter postergado isso em prol da carreira, assim, sabe? No começo me deu uma complicadinha. E depois era a frustração de cronograma, sabe? Poxa, e sem falar que, assim, nossa, as medicações mexem muito hormonalmente com a gente. Então, assim, tinha dia que me dava crise de choro, eu não sabia nem por que eu tava chorando, sabe? E aí eu ficava brava sem saber porque eu tava brava, e aí de repente eu já estava feliz, mas eu não sabia nem... Nossa, foi assim, era muito alto e baixo, sabe? Então, assim, o aprender a lidar emocionalmente com isso, sem descontar nas pessoas que não tinham nada a ver com o processo. Eu acho que faz parte do aprendizado, porque todas nós passamos por isso. Isso é uma tônica. Quando a gente fala sobre o tratamento, todo mundo fala, e os hormônios? E os altos e baixos emocionais, as explosões, as reações, né? Exatamente assim. E me fala uma coisa sobre isso, e aí eu queria que a gente entrasse um pouco nesse aspecto, porque é importante para quem acompanha, ou para quem está começando a entender. O parceiro. Fala um pouquinho dele, a relevância e como ele é também protagonista nessa história, né? Sim. Eu conheci o Felipe na residência de ginecologia e obstetrícia. Na época nós não estávamos juntos. E eu estava em outro relacionamento, eu fiquei bastante tempo no relacionamento. Aí, já acabada a residência, eu me separei. E passado um ano e pouco, mais ou menos, eu e o Felipe começamos a namorar. Então, a gente já tinha uma relação de amizade de antes, né? Muito próximo e tudo. E aí, a gente começou a namorar e eu sempre falei de congelar óvulos e tudo. E quando eu me separei, logo que eu me separei, eu falava muito, eu tenho que congelar óvulos, eu tenho que congelar óvulos, eu tenho que congelar óvulos. Então, ele viveu muito essa parte minha falando, eu quero congelar óvulos. E
a gente começou a namorar assim em novembro. Aí em janeiro eu fiz um ultrassom, tipo 3 meses depois, que estava tudo bem. E aí em março eu fiz um ultrassom que a reserva tinha caído. E então assim, a gente tinha 5 meses de namoro e aí aquela coisa, e era uma coisa que era uma pauta muito frequente, porque assim, o ser mãe era uma coisa que eu tinha como certo e de repente passou a ser duvidoso, sabe? Então era uma coisa que eu sempre falei, sempre falei. Aí quando foi julho, então 8 meses de namoro, que aí, não, olha, a reserva é essa mesmo, não voltou, vamos começar com o que tem. E aí eu lembro de falar pra ele, meu Deus, mas por que caiu tanto essa reserva? E aí você começa a pensar como médica também, Sim, sabe? Claro. E aí eu falava assim, qual é a qualidade desses óvulos? E se eu congelo esses óvulos e daqui, tipo, vou utilizar daqui 3, 4 anos e... será que vai ter embrião? E aí era aquele desespero. Aí o Felipe falou assim, não, então vamos fazer FIV. Você já testa e a gente já vai saber se vai ter embrião e já congela o embrião. Aí acho que ele viu assim em mim, sabe, aquele bloqueio. Aí ele, não, mas depois você faz pra congelar óvulo também. Exato. Aí eu fiquei nessa assim, tentando... assimilar, né? E aceitar, sabe? Porque como sempre foi uma coisa muito individual, pra mim, sabe? Aí de repente, aí ele fala assim, não, vamos fazer junto. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, tipo, e agora, sabe? Vou, não vou? Aí eu lembro que a gente ainda viajou, que eram as férias, aí quando voltou ele falou assim, não, vamos fazer. Aí ele ainda fez os exames, aí tem que fazer espermograma. Isso. E eu lembro que pra ele era assim, nossa senhora, mas eu vou aí na clínica, tipo, onde você trabalha, todo mundo me conhece, né? Que desconfortável. Isso é tão comum, E faz parte. Exato. Aí ele veio e aí fomos fazer os exames e ele odeia tomar medicamento, vitamina, enfim, o que for. Aí eu falei, então pode começar a tomar também. Aí ele começou a tomar, aí eu vi que ele tava, tipo assim, no barco, entendeu? Então vamos. Exato. E aí a gente começou o estímulo, e aí assim, ele sempre muito preocupado, porque ele também, né, médico também, não tava aqui em todos os ultrassons, porque eu sempre fazia os ultrassons no intervalo da agenda, não era uma coisa marcada, né? Sim. Então, aí eu fazia ultrassom e aí eu mandava pra ele. Aí, quando eu não mandava, ele, e ultrassom? Você já fez ultrassom? Manda. Que legal. E até que chegou num tempo, acho que as coisas começaram a sair do trilho, do planejado. Aí eu já fiquei brava, falei, olha, eu não quero mais falar dos ultrassons, próxima consulta você vai junto, porque eu não quero ficar falando. E aí ele passou a vir junto, sabe? Mas hoje eu tenho, assim, muita certeza. E ainda bem que surgiu que eu e o Felipe a gente começou a ficar junto e que ele veio com essa ideia da FIV, porque imagina, né, uma FIV, 5 embriões, se eu congelasse só embriões, porque pela idade não teria nem indicação de fazer biópsia, né? Exatamente. Eu tenho 35, Felipe tem 31, então assim, indicação não tinha. Ah, mas como é pro futuro, vamos analisar para ver lá na frente e tudo. De repente aquele balde de água fria, né? 5 embriões alterados e eu lembro que logo que terminou o ciclo, 5 embriões, e aí eu falei, não, o próximo ciclo vai ser para congelar óvulo. Aí eu fiquei, poxa, mas e se tiver pouco embrião? Aí o Felipe falou assim, não, aí a gente faz outra FIV e depois a gente congela óvulo. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí de repente veio todos os aneuploides. Aí ele, bom, então agora já tá decidido, né? A gente tava na dúvida, vai ser outra FIV. E aí assim, sempre eu com as dúvidas, eu com os medos, ele, não, vai dar certo. Não der certo agora, vai dar certo depois. E eu falava assim, mas não tá crescendo. Ele, mas calma, vai crescer. Então, assim, ele é bem a base agora dessa fase, sabe? Eu não tenho, assim, nem o que falar, como que seria diferente, assim, porque ele é bem mais otimista que eu sou muito mais pessimista, assim, principalmente quando é comigo, assim, sabe? Eu sempre espero o pior cenário. Então, nossa, foi assim, uma sorte mesmo ter conhecido o Felipe, pra gente não só no namoro, assim, sabe? Mas pensando nesse planejamento reprodutivo, porque até 5 meses de namoro com ele, eu não pensava em fazer FIV. E sim, de repente a gente tinha 7, 8 meses de namoro e aí, nossa, vamos fazer uma FIV. Aí eu ainda brinco com ele, nossa, a gente vai fazer os filhos antes de casar, antes do resto, sabe? Mas isso que tá me chamando a atenção nessa história, porque assim, você é a médica.
você tem experiência, você conhece como esse processo pode acontecer de diversas formas. E aí vem ele na história, entra e, de alguma maneira, ele faz parte daquilo. Sim. E isso é tão relevante porque a gente vê muitas pacientes passando justamente pelo caminho oposto, de parceiros que querem, mas não querem tanto assim, ou querem, mas não engajam, não participam, não acompanham. Muitas vezes não querem fazer um espermograma, Sim. muitas vezes se levam ali 6 meses para fazer um exame, não participam dos exames, não acompanham de perto. E isso deixa aquela paciente ainda mais fragilizada, solitária. Aquilo que já é solitário, porque a gente muitas vezes não compartilha com o mundo, dentro de casa também é um caminho assim. E eu queria que você trouxesse um pouco como é para você ter um parceiro assim, entendeu? Porque, graças a Deus, o meu parceiro também foi assim e que bom. Tivemos muita sorte nesse sentido, porque faz muita diferença na nossa caminhada, que muitas vezes é longa. Fala um pouquinho mais disso, porque eu acho que isso pode tocar muita gente. É muito importante. A infertilidade é do casal. Né? Independente de quem é a questão fisiológica, é do casal. Eu acho que o Felipe, a gente sempre se deu muito bem, desde antes de namoro e tudo. A gente sempre foi muito parceiro para trabalhar e tudo. Ele é ginecologista como eu, né? Então, assim, a gente sempre gostou de vamos fazer plantão, vamos. Tanto que às vezes eu falava assim, ei, esse mês, antes da gente namorar, como que você tá tal dia? E vamos pegar plantão? Vamos. Aí a gente sempre pegava aquele monte de trabalho junto, assim, a gente sempre foi muito disposto pra parte de trabalhar, sabe? E quando a gente começou a namorar, o Felipe, essa parceria manteve, mas eu sou mais desconfiada, assim, sabe? Deu pra perceber. Então, o aceitar isso também, assim, comigo, assim, individualmente, foi muito complicado, porque tanto que eu brinquei ainda, falei, nossa, a gente vai fazer embrião agora, a gente vai ter que ficar junto. Aí ele falou assim, mas não tinha dúvida. Exatamente. Aí ele falou assim, mas ele ainda brincou assim, mas não tem essa dúvida, você não tem mais essa escolha, sabe? Já tá certo isso. E que legal. Ele, assim, ele é muito presente e ele é muito preocupado também com como eu tô, assim, sabe? Eu lembro que na frustração, assim, nossa, dos euploides mesmo, que foi, assim, aquele balde de água fria. E aí ele falava assim, não, mas não deu certo agora, depois vai dar certo. E aí, às vezes, eu via que eu tava sendo chata com ele, mal-humorada, assim, sem motivo, sabe? E aí ele, em nenhum momento, ele desanimava ou falava assim, ai, tá bom. Ou eu falava assim, ai, eu não quero conversar. Aí ele, não, tá bom. E vamos assistir um filme, então? Não precisa conversar. Nossa, então, que assim, legal. foi um suporte que eu não esperava ter. E mesmo ele me dando esse suporte, oferecendo esse suporte, eu ainda tinha esse ar de desconfiança, assim, sabe? E ao mesmo tempo de gratidão, assim, não só por ele, mas por ter a oportunidade de fazer o tratamento, de descobrir isso, porque, como eu falei, né, a ideia inicial era congelar só óvulos. E aí eu utilizaria esse óvulo daqui 4 anos. E aí eu ficava, nossa, e se eu só descobrisse isso daqui a 4 anos? Então a minha reserva hoje de 35, com certeza ia ser uma reserva bem menor aos 39. Exato. Então, com todos os altos e baixos aí, as dúvidas, né, que a gente se coloca no meio do caminho, eu não tenho, assim, nada a não ser agradecer, assim, sabe? Pelo Felipe, pela clínica que eu tô, foi o que ele sempre falava. Ele falava, quando eu desesperei, né, da baixa reserva, ele falava assim, calma, a gente tá no melhor lugar que poderia ter e com as melhores médicas que poderia ter. E ele nunca falou assim, você está no melhor tratamento. Nós estamos, quando eu falo assim de congelar óvulo, ele fala assim, mas quando a gente vai congelar nossos óvulos? É sempre nosso, assim, sabe? Não é uma coisa forçada, sabe? Então, assim, dá uma acalentada, assim, nesse trajeto difícil, sabe? Você falou uma coisa que pra mim foi muito importante. Estamos no melhor lugar que poderíamos estar. E isso faz muita diferença. É claro que você, como médica e que de alguma forma conhece, tem um olhar diferente, mas assim, o quanto isso é relevante para qualquer paciente. Né? Essa questão da segurança, do confiar, do entender o processo, do se sentir acolhida. Porque agora a gente está falando aqui com a mulher, com a tentante. Então, assim, você, por mais que conheça a estrutura, você está no lugar da pessoa que tem a expectativa, que tem o sonho agora, como você disse. Nossa, eu queria congelar de uma hora para outra, o embrião já
já era uma necessidade minha, eu já criei uma urgência maior, então agora a gente está falando com a mulher real, independente da sua experiência e da sua profissão. Como é isso? O quanto ter segurança onde você está, quem está te acompanhando, faz diferença no processo? Aqui na clínica, assim, eu nunca tive dúvida, né, da capacidade dos funcionários, da qualidade que a gente oferece para todo mundo. Mas, assim, durante todo o projeto, assim, desde a aplicação das medicações, até a coleta, até a comunicação, eu ainda brincava, falava assim, nossa, como eu tô me sentindo paciente, porque eu recebia as mensagens. Exato. Sua consulta está agendada para amanhã. As orientações, né, pro dia da coleta, o jejum, eu recebia as mensagens e eu falava assim, nossa senhora, que estranho, né, tá do outro lado. E embora eu já estivesse aqui, né, eu sabia que o jejum era a partir de tal hora, mas assim, todo momento, então vou coletar sangue, eu tinha que assinar os termos igual todo mundo, Exatamente. Eu tinha que preencher todos os formulários igual todo mundo, e eu falava assim, gente, mas eu já tô aqui. Não, era assim... Agora é outra história. Foi muito, e assim, eu nunca me senti tão cuidada, tão amada como o processo, sabe? Era todo mundo, e assim, eu sempre na correria, atendendo os pacientes, quando eu já esqueci, acabou minha medicação em casa, eu teria que levar mais, mas eu esqueci. Quando eu tô indo embora, tô entrando no carro, chegava com uma das meninas, doutora, sua medicação. E elas me davam a caixinha com tudo, assim, sabe? Então, às vezes eu esquecia, às vezes elas me mandavam o trigger mesmo. Nossa, no dia do trigger, eu acho que eu recebi umas 5 mensagens. Não esquece o trigger, horário do trigger, sabe? Então, pra ver a qualidade mesmo, assim, sabe? Eu já tinha certeza, mas acho que depois de tudo, sabe? E outra coisa que, quando eu fui conversar com as meninas da embriologia por causa dos embriões aneuploide e tudo, e aí eu, gente, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Além de tentar de novo, tem mais alguma coisa? E a Rafa, da embriologia, falou assim pra mim, Esté, eu tenho o maior orgulho de falar que tudo que a gente usou pra você, a gente usa pra todas as pacientes. Então, assim, a qualidade do material não é porque você é médica, porque você é daqui que foi melhor. É o melhor que tem no mercado e é o mesmo que a gente usa para todo mundo. Então, é uma segurança, sabe? Eu lembro que no decorrer do desenvolvimento eu falava com as meninas, ai, meus bebês, como estão aí na creche? Aí elas, sempre nessa parte mais brincalhona, sabe? E eu não tenho, assim, dúvidas de que o estar onde eu me sentia confortável, acolhida. Nossa, no dia do resultado dos aneuploides, nossa, a doutora Eliana, a doutora Raquel, para elas virem me dar, a Rafa não estava nem aqui, ela estava viajando, e ela falou assim, você tá na clínica, não vai embora, as meninas precisam falar com você. Então, assim, o jeito para elas virem me dar a notícia, o cuidado, eu acho que isso, assim, é fundamental, porque mesmo depois, né, do percurso de um desfecho, né, que não tem nenhum embrião, eu faria tudo de novo, sabe? Tanto que estou aqui para isso, né? Exato. Mas, e assim, eu não tenho dúvida da qualidade da clínica, da qualidade dos funcionários e dessa questão de acolhimento, porque assim, nossa, eu literalmente, eu me sentia assim, sendo mimada, sabe? Parecia que o tempo todo tinha alguém me lembrando as coisas, elas lembravam assim tudo, sabe? E eu vejo que é o cuidado que elas têm com a paciente, sabe? Com qualquer uma Mas delas. a hora que a gente se sente paciente, é diferente, porque a gente vê que esse cuidado é necessário. E é importante, às vezes, o mandar uma mensagem, né, tipo, pra gente é tão automático, igual quando eu mando essas mensagens para as minhas pacientes, eu não me vejo como, como eu estou acolhendo. Mas quando você faz tá do lado parte do processo de lá, ali, né? Você já faz de uma forma, querendo ou não é o meu trabalho. Mas quando a gente impacto... nossa, faz muita diferença. Sim. Muita diferença. E é engraçado você falar isso, porque isso é muito relevante falar sobre essa questão da segurança. E assim, o quanto nós precisamos nos empoderar dessa história, sabe, Esté? Porque assim, como você falou, você começou a se cobrar, entender por que você, o seu corpo... E vem a culpa, vem a frustração, vem o medo, vem aquela sensação de não merecimento, Sim. Vem muita coisa envolvida. E aí uma coisa, eu queria que você falasse, e fica à vontade para falar dentro do que você acredita. Mas é óbvio que na sua história a gente vê algo que foge ao racional. Você fala assim, eu estava fazendo um congelamento de óvulos e ia ficar por aquilo ali.
Felipe entrou na minha história e trouxe assim, por que a gente não faz uma FIV? E aí você fala, poxa, foi aquilo que mudou a minha história. Sim. Porque foi ali que eu soube que aqueles óvulos não iam evoluir, eu não teria embriões lá na frente, então a gente entra um pouco naquela seara do o que ocorrer. E aí tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de sobrenatural, é o invisível. É aquilo que coordena tudo e que a gente não tem como dar nome, etc. E aí, como médica, como uma pessoa que muitas vezes vai muito ali pro científico, para aquilo que é 2 mais 2 e como é lidar com isso, com o que aconteceu na vida, simplesmente não tem como explicar, tinha que ser como foi. Eu acho que assim, foi aí, a gente pode usar, né, sorte, milagre, uma intervenção mesmo, sabe? Eu acho que cada um acredita, né, na religião, enfim, mas eu acho que, o que eu sempre falei, né, nossa, graças a Deus que eu fiz a FIV, graças a Deus que eu fiz a FIV, sabe? Seria muito, muito, muito mais frustrante esperar 4 anos, Exato. Colocando expectativa, né, numa quantidade de óvulos ali, e quando a gente vê o desfecho, né, tipo, eu tive 9 óvulos maduros. 9 para congelar óvulo, a gente sabe que é pouco, né? Então eu teria que talvez fazer mais 1 ou 2 ciclos para ter uma quantidade de óvulos congelada. Segura, né? E às vezes não era a segurança que eu tava buscando, sabe? Exato. Então, assim, foi assim, nossa, graças a Deus mesmo, sabe? O viver essa parte eu ainda falei assim, nossa, eu acho que eu nem vou ficar ansiosa, né? Porque eu não quero engravidar agora. Nossa, mas eu lembro que a hora que as meninas elas dão um boletim diário do laboratório, e aí a hora que elas mandavam, bom dia, segue o relatório de hoje. Aí eu já ficava, meu Deus. E o meu. E elas mandavam na ordem, tipo, não mandavam o meu antes. E eu falava assim, meu Deus, cadê o meu? Cadê o meu? Aí às vezes ela demorava um pouquinho pra colocar, falava, ai, não foi bom. E aquela ansiedade mesmo, sabe? E, nossa, assim, é uma bênção mesmo, assim, sabe? Eu com todo o trajeto, é desgastante, eu tive que parar alguns projetos, né, nessa parte de profissão, alguns cursos que eu queria fazer e tudo mais, você tem que dar uma desacelerada. Exato. Mas eu não tenho, assim, outra coisa pra falar, senão, tipo, gratidão mesmo, sabe? Por ter tido o Felipe que me fez ver que uma FIV era possível. Sim. Que eu não precisava fazer uma coisa individual, sabe? Pela clínica, pelos funcionários, e até por não ter tido os embriões como a gente pensou. Exato. Porque se não fosse isso, seria completamente diferente, né? A gente só pensou em analisar os embriões porque eu vou utilizar daqui a alguns anos, então imagina se eu não tivesse nem analisado. Então, assim... É verdade. Eu não tenho, assim, outra coisa pra falar mesmo, sabe? Não tem como falar que não foi Deus, assim, agindo, intervindo, fazendo o caminho mesmo, sabe? Eu lembro que a doutora Eli ainda falou assim pra mim, Sté, calma. A gente começa a pensar, por que você veio para reprodução, sabe? Sim. Quando eu fiz o estágio aqui, na época da residência de ginecologia, eu não queria reprodução, eu queria outra área. E aí, depois de passar aqui, de ver o dia a dia das pacientes, até assim, uma admiração pelas pacientes, que eu falava assim, nossa, são as pacientes que mais aderem ao tratamento, sabe? E aí eu mudei para reprodução, e assim, foi uma coisa que nunca esteve na minha cabeça, sabe? Até 2 anos atrás, eu não queria nessa área. E de repente mudou para essa área. Então, assim, é entender que às vezes não é o nosso tempo, é o tempo de Deus mesmo, mas é o caminho que ele encontra, né? De falar assim, volta para esse lado que não tá dando certo. Até porque, nega, a gente não tá falando só de congelar óvulo ou embrião. A gente tá falando daqui a alguns anos, não importa quantos, você ter seus filhos no braço. Então a gente tá falando de maternidade, de um sonho que move a vida de muitas mulheres. E que a gente sabe que muda a nossa vida, que, enfim, dá cor e motivo a tudo. E a gente precisa ter uma razão muito forte para passar por tudo isso. Porque a gente está falando aqui de uma forma tranquila, você consegue falar sobre isso ainda estando no processo de uma forma leve, isso é incrível de verdade. Então, assim, o que é que significa maternar para você? Quando você pensa nessas crianças, ou nessa criança daqui a uns anos nos teus braços, qual é o tamanho disso, sabe? Por que você está passando por tudo isso, na verdade? Pra quê? É a melhor pergunta, né? Pra quê? Eu sempre quis
ser mãe. A minha família, assim, eu não tenho... Nossa, minha mãe é maravilhosa. Eu sou de uma família de muita mulher, então é muito mais mulher do que homem. Minhas tias, enfim, eu sempre tive essa versão materna muito presente. E não só pela minha mãe, pelas minhas tias, pela minha avó. Então sempre foi um ambiente muito maternal mesmo, sabe? E assim, eu sempre... É outra coisa, como eu tenho sorte por ter crescido nesse ambiente. E meus irmãos, eles foram pais, tanto eu tenho um irmão homem e uma mulher, e os dois foram pais na adolescência. Sim. E eu bem mais nova que eles, então assim, eles lidarem com isso. Hoje eles já são casados com outros parceiros, têm outros filhos. E eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos, assim. Eu tenho 4 sobrinhos, eu tenho uma sobrinha de 23 e o mais novo tem 4 anos. Nossa. Então, assim, bem discrepante. E eu sou, assim, apaixonada por eles. Eu vejo, assim, isso que meus irmãos passaram. Não é fácil, dizer que a maternidade é fácil, Exatamente. Não é. E vejo, assim, as dificuldades e tudo, mas por que não viver isso, sabe? E eu acho que o que mais me pegou foi assim, que eu sempre tive uma certeza de que eu seria mãe. E de repente, talvez não. Então, eu acho que é o mover contra esse diagnóstico, o se programar para não deixar essa maternidade, não se conformar em não poder ser mãe em tudo, sabe? Então, assim, eu acho que a maternidade sempre... eu sempre vi ela no futuro e, de repente, eu já passei assim, meu Deus, e se não der certo, sabe? Aí você sentiu o quanto era relevante, talvez, Nossa né? Na hora Senhora. que talvez não dê. Ai, meu Deus, eu quero, mas eu quero muito. E era aquela coisa, eu sempre falei assim, não, eu vou ser mãe. Aí, de repente, não agora, mais pra frente. Aí, de repente, opa, e agora? E parece que foi bem isso, parece que a dúvida do conseguir isso lá na frente que falou assim, não, é agora. Exato. Sabe? É o planejar lá pra frente. E agora me fala um pouquinho da sua história, como que foi o trajeto, a jornada, o escolher ser mãe, como que isso começou?